no versículo 18, onde paramos na semana passada. Mateus 6, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paramos aqui. Vimos que Jesus é a rocha, e que Pedro é apenas uma pedra. O tema que nós estamos desenvolvendo é este: a revelação do programa do rei. Percebam, existe uma primeira etapa do seu programa, que nós tratamos até a semana passada. Iniciou-se uma segunda etapa, que inclui a criação de sua assembleia messiânica, ou seja, a igreja, e a necessidade de sua morte e ressurreição. Essa informação aqui é uma informação nova que está sendo trabalhada com os discípulos. Então, aqui no capítulo 18, no versículo 18, nós estamos vendo a importância da confissão que Pedro fez, aonde Pedro estava demonstrando que os discípulos estavam sabendo que haviam compreendido essa primeira etapa do ensino discipulado, para poderem começar a segunda etapa. Então, a primeira etapa revela o quê? O coração do Evangelho. O que é o coração do Evangelho? Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, a confissão de Pedro quanto à divindade do Messias. Essa é a primeira etapa que nós vimos até agora, no capítulo 16 até o versículo 17. Agora nós vamos iniciar a segunda etapa a partir daqui. Então, segunda etapa. Segunda etapa do quê? Do treinamento dos discípulos. Lembra que Jesus está treinando esses discípulos. Então, essa segunda etapa está revelando o quê? O programa do rei. E esse programa do rei começa aqui no versículo 18 e vai até o versículo 26. Só que hoje nós vamos até o versículo 23, onde nós vamos falar da pedra de tropeço. Então, esses versículos vão estar explicando o quê? O propósito da necessidade da cruz. Até agora não foi falado de cruz, até agora não foi falado da morte propriamente dita. Outro aspecto é a necessidade de um intervalo para o estabelecimento do reino. Meus irmãos, isso é de suma importância. A necessidade de um intervalo para o estabelecimento do reino. Porque aqui é que vai pegar os aspectos doutrinários que nós conhecemos. Então nós temos aqui a cruz de Cristo, o período da lei, no qual Jesus estava aqui, e aqui a igreja. A igreja, aqui chamada de Assembleia Messiânica, tá? A igreja está se referindo ao nosso item aqui, o intervalo. Aqui que está o intervalo. Que intervalo que nós estamos falando aqui? Israel e volta a Israel depois da igreja. Então existe um intervalo. É este intervalo que eu estou me referindo. Entre o plano, o programa do rei, aonde ele vai estar trabalhando agora o assunto intervalo, Assembleia Messiânica.
Outro aspecto é a criação dessa Assembleia Messiânica nesse intervalo. E essa Assembleia Messiânica vai desfrutar da autoridade do Messias, derrotando Satanás. Que isso foi aonde? Na cruz. E que mais? Vencendo a morte, que são os dois aspectos aqui. Sua morte e ressurreição, que corresponde ao quê? Pisar a cabeça da serpente. Ok? Muito bem. Compreendendo isso, nós vimos que o inferno é o destino final das pessoas não salvas. Também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra, a rocha, Jesus, edificarei a minha igreja, sobre Cristo. E as portas do inferno, aqui Hades, lembra que nós vimos semana passada? Não prevalecerão contra a igreja, a Assembleia Messiânica. Por que eu usei o termo Assembleia e não igreja? Porque o termo ali no texto é eclésia, Assembleia. Então, igreja é chamado de Assembleia. Por isso que existe a igreja Assembleia de Deus, que vem do termo igreja no grego, eclésia. Tá? Assembleia. Ok? Então, o Hades, aí traduzido como inferno, que deveria ser Hades, é o destino final das pessoas não salvas, depois do julgamento final, no trono branco. Então, aqui no final, depois do reino, aqui é o reino, aqui tem o juízo final. Juízo final. Aonde o Hades não vai prevalecer. Como? Por quê? Porque as pessoas que são salvas, que são o corpo de Cristo, não vão entrar neste juízo final. É somente os não salvos. Os salvos não. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, para nós esclarecermos esse momento. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Notem, aqui, trono branco, esse grande trono branco, é o juízo final. Ainda ontem, eu estava vendo um vídeo de uma pregação de um padre, onde ele está usando Mateus 25 como se fosse o trono branco. Isso está totalmente errado. Lá é o julgamento das nações para entrar no reino. Aqui não, aqui é o juízo final. Tá? Aonde aqueles que não creram vão ser lançados no inferno. Ok? Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aí está falando de todos os incrédulos de todas as eras. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Por que o livro da vida foi aberto? Para constatar que eles não estavam no livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Que obras? Más obras. Porque não foram feitas no poder de Deus, não foram feitas na ação do Espírito Santo, não glorificaram a Deus, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o que tem escrito nos livros? As más obras dos ímpios. 13. Deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras, más obras. Que aqui é julgamento para o inferno. 14. Então, a morte, aqueles que haviam morrido no corpo, estão ressuscitados aqui num corpo que sobrevive no inferno, e o inferno, ou Hades, aqui foi traduzido inferno, não é Hades,
foram lançados dentro do lago de fogo. Lago de fogo que é o inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O lago de fogo é o inferno. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, porque não está no livro da vida, não é salvo. Esse não creu. Não creu. Toda pessoa que não creu, desde de Adão até a consumação dos séculos ali, todos vão ser julgados um por um e lançados no inferno. E a pessoa às vezes fala assim, eu creio. Mas aí, quem tem que saber disso é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai fazer a pessoa saber. O Espírito revela ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ok? Muito bem. As portas do Hades abriga os espíritos dos mortos não salvos. De Cristo para cá. Quando ele levou o cativo o cativeiro, tá? Então abriga o espírito dos não salvos até o dia da ressurreição para o juízo do inferno, que acabamos de ver aí. Portanto, Hades encontra-se num plano inferior que só o Messias tem a chave. Apocalipse, Bia, capítulo 1, versículo 18. E aquele que vive, Jesus é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno? Jesus. E aqui está descrevendo ele ressurreto nos céus, é na condição que ele se encontra hoje. E ele possui as chaves da morte e do inferno. Muito bem. Volta para o nosso texto, Bia, por favor. Mateus, capítulo 16, agora versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A quem? A Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Já vamos entender já isso. Vamos trabalhar isso aqui. Aqui Pedro, Jesus está se dirigindo a Pedro como representante dos apóstolos, porque essa questão da chave também foi passada para todos, inclusive para nós. Ide e pregai o Evangelho. É uma ordem para nós. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho e alguém crê em Jesus e nasce de novo e recebe a vida eterna, nós ligamos essa pessoa no céu. Está entendendo? É isso que o texto está se referindo. Então, Pedro, como representante do apóstolos, teria um papel preponderante em trazer homens ao reino durante o período em que seria povoado na nova fase do programa do rei. Qual a nova fase do programa do rei? A Assembleia Messiânica, a igreja. Ok? Então, aqui está se referindo que Pedro ia ter um privilégio. Qual era o privilégio? Da pregação do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Ele seria o primeiro a pregar. Muito bem. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Não quer dizer que Pedro recebeu autoridade para admitir homens nos céus. Pois o reino dos céus em questão é na terra. Aonde que é o reino, gente? Na terra. Isso. Então as chaves do reino é para onde? Para a terra. Vocês já viram a quantidade de piadinha de Pedro no céu com a chave e ver quem entra e quem não entra? É a total interpretação errada do texto, fora o deboche das coisas de Deus. Tá? Porque o texto está falando do reino terreno. Tá? Das pessoas que aceitam o senhorio do Messias de Israel. Muito bem. Portanto, o termo chaves
indica o quê? Acesso. Se a porta estiver fechada, não tem acesso. Nem para dentro, nem para fora. Então a chave vai indicar o quê? Acesso. Agora, acesso no quê? Na esfera da profissão de fé da Assembleia Messiânica. Aqueles que creem no Messias. E aqui o texto está profetizando o quê? O nascimento da igreja. Que nasceu quando? Em Pentecostes. E nesse nascimento o que ocorreu? O cumprimento da promessa, que está registrado lá em João, que Jesus prometeu para os apóstolos que o Espírito Santo os batizaria. Então, isso daí, tudo estava ocorrendo aqui e ali profetizado. Notem que até agora nós estávamos falando de reino de Israel. Agora está existindo uma profecia da igreja, que foi inaugurada em Pentecostes, aonde lá em Pentecostes, quem pregou? Quem foi o pregador? Pedro. Quem que usou as chaves lá? Pedro. As pessoas que creram em Jesus e foram ligadas a Deus, quem foi o instrumento? Pedro. Os outros apóstolos foram usados? Foram. Pedro fez a pregação, mas lembra que os outros foram usados no evangelismo pessoal, falando na língua de cada um? Todos participaram. Mas Pedro, em especial, foi o pregador. Tá? Aonde nós tivemos ali 5.000 almas se convertendo. Mas também Pedro foi o primeiro, pela primeira vez, depois disso, ele fala aos samaritanos. Atos, capítulo 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Primeira vez que nós estamos falando da igreja, da Assembleia Messiânica voltada para Samaria. 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, assim como foi em Pentecostes. Eles estão tendo um momento de Pentecostes pessoal, só para eles, os samaritanos. 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, houve um Pentecostes à parte com os samaritanos e Pedro foi a pessoa. Então, ele foi o primeiro em Pentecostes com os judeus. Pentecostes é uma festa judaica, e aqui ele está sendo o primeiro com os samaritanos, ok? 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo, como em Pentecostes, ok? Mas o apóstolo Pedro também foi o primeiro a proclamar aos gentios, ainda em Atos, capítulo 10, versículo 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Ele está conversando com os gentios, outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Tá? O evangelho é para todos, a salvação em Cristo é para todos. E aqui está vendo a extensão. Versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, não importa a raça. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então note, o evangelho agora chegando aos gentios. A revelação do programa do rei. Esse programa.
Jesus está começando a revelar isso aos apóstolos, aos discípulos, está preparando eles. Ok? Versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho, de Jesus, de que por meio de seu nome, o nome de Jesus, todo aquele que nele crê, em Jesus, recebe remissão dos pecados. O salário do pecado é a morte. A remissão dos pecados é a salvação. A pessoa é feito justo. 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? A palavra, o evangelho da salvação em Cristo. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, então tinham presentes o quê? Judeus da circuncisão, que vieram com Pedro, estavam junto com ele, admiraram-se, porque também sobre os gentios, os não-judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, perceberam? Volta no versículo lá, Bia, 16, 19. Concorrência hoje está... Dar-te-ei, está falando para Pedro, as chaves do reino dos céus. Quem está sendo o primeiro a pregar, a levar a mensagem aos judeus? Pedro. Quem está sendo o primeiro a levar a mensagem aos samaritanos? Pedro. Quem está sendo o primeiro a levar a mensagem para os gentios? Pedro. Esse é o ponto. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, aqueles que se converteram. E o que desligares na terra, aí já está se referindo a aspectos disciplinares. Aqueles que são desligados do corpo, terá sido desligados dos céus, da comunhão. Ok? Muito bem. Ligar e desligar. Vamos entender melhor isso aqui. Jesus não disse que Deus obedeceria o que fizessem na terra. Pedro não está recebendo uma autoridade aonde ele vai determinar o que liga e o que não liga, ele vai estar dando ordem para Deus. Não é isso que o texto está falando. Tá? Mas sim fazer na terra o que Deus já havia determinado, que está determinado nas Escrituras. A igreja não impõe a vontade de Deus, não impõe a vontade dos homens no céu, que é a prática da teologia da prosperidade, aonde se dá ordem para Deus, aonde se coloca como se Deus tivesse prometido isso, e não foi. Então, é isso que o texto está falando. Não. Então a igreja não impõe a vontade dos homens no céu, mas a igreja obedece à vontade de Deus na terra. É isso que o texto está deixando claro. A vontade de Deus tem que ser estabelecida aqui na terra. Versículo 20, Bia. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ué, por que Jesus falou isso? O que está acontecendo aqui? A segunda etapa, que está sendo revelada a quem? Aos discípulos. Sobre o que? A profecia da igreja. Isto não deveria chegar às demais pessoas. Eles estão começando a receber as instruções quanto a isso. Não é um mandamento contrário isso aí quanto à pregação. Não é isso que Jesus está falando. Mas, após o sinal do profeta Jonas, qual que é o profeta Jonas que Jesus disse? Que estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Após isso, né? Que isso nós já vimos em outros textos para trás. Após a promessa do envio do Espírito Santo, como vimos, que se cumpriu em Pentecostes,
E a parede de separação entre judeus e gentios seria quebrada. Então daí sim poderiam pregar a mensagem de Cristo. Vamos ver isso, Efésios. Capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos, judeus e gentios, fez a igreja. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, viu que Pedro falou que eles não poderiam estar lá, mas Deus mandou eles estar. 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Jesus é o fim da lei. Para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, nascido de novo, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, que é a igreja, com Deus. Por intermédio da onde? Da cruz, que está sendo profetizada, que não era o momento ainda. É a segunda etapa de preparação, ele está começando a treinar os discípulos para isso. Destruindo por ela a inimizade entre judeus e gentios. Então, isso que ocorrer, que estava sendo profetizado e que iria ocorrer logo mais à frente. Então, Jesus morre numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou vencendo a morte e trazendo vida eterna para judeus e gentios que creem em Jesus. Muito bem. Versículo 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Alguma dúvida disso? Mas eles tiveram. Quando Jesus morreu numa cruz, onde estavam os discípulos? Escondidinhos numa casa. Jesus precisou ressuscitar, entrar na casa, que estava de portas fechadas, e se apresentar ali, ressurreto. Ele já tinha ensinado isso. Essa segunda etapa de ensino e treinamento que ele está dando. Só que a assimilação foi lenta. Né? Vamos trabalhar um pouquinho o versículo 21. É neste momento, lá com Jesus e os discípulos, que o rei começa a confrontar os discípulos, numa conversa, mano a mano, com o fato de que o programa divino para o reino incluía a morte e a ressurreição do Messias. Notem, nós estávamos falando do programa do reino, para ser estabelecido o reino na terra. Qual é a expectativa deles? O reino na terra. Jesus vai assumir o comando de tudo. Só que o programa, a revelação do programa do rei está demonstrando o quê? Não é do jeito que vocês estão pensando. É necessário morrer e ressuscitar. Vai haver perseguição. Não havia entre os discípulos, entre eles, a menor noção do que nós estamos vendo. Para nós, quando a gente fala, a gente compreende na hora. Por quê? Porque a gente sempre ouviu falar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Só que eles não estavam preparados para isso, eles não tinham noção clara para isso, do que o reino teria de ser oferecido com base na morte do Messias. Interessante que Jesus nunca ocultou isso. Veja só, Mateus aí, capítulo 1, versículo 21, lá no nascimento de Jesus. Maria dará à luz um filho
e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo, Israel, do quê? Do Império Romano? Implantando o reino terreno? Dos pecados. E sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Estão percebendo? Isso sempre esteve implícito em tudo. Mas só que não havia esta compreensão. Por isso a segunda etapa dessa explicação desse treinamento. Daí nós começamos a entender a reação do Pedro. Pedro se apressa em contradizer as palavras de Jesus. Não, Senhor, não é assim não. Tem misericórdia de ti mesmo, tem compaixão de ti. Pedro ficou indignado com o tratamento e protesta. Não, Senhor, não vai acontecer isso não. Isto gerou o desencadear da sequência do nosso texto, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Olha só, que conversa é essa de morrer? Que conversa é essa? Não estou entendendo. Isso de modo algum te acontecerá. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim, Pedro, pedra de tropeço. Lembra que nós vimos? Pedro, tu és pedra. Aquela pedra abençoada é agora o quê? Pedra de tropeço. Na sequência, logo em seguida, ele, após ser abençoado por Jesus, Pedro, tu és pedra. E agora ele fala: tu és pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Você está pensando como homem, você está sentindo como homem. E quantas vezes nós somos assim? Com sentimentos humanos, com pensamentos humanos, as nossas ações são humanas, os nossos planos são humanos, nosso planejamento é humano, as sequências das coisas são humanas. E aí? Pedro, indignado. Mas Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás. Jesus, ele não inferiu que Pedro estava possesso de um demônio. Não é isso que o texto está falando. Mas que as palavras e ações de Pedro naquele momento, com um ponto de vista humano, era o que se esperava de Satanás. Como assim? Mateus capítulo 4, versículo 8 a 10. Levou-o o diabo levando Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ele está procurando uma solução para Jesus não morrer na cruz e vencer a morte e ter que ressuscitar. Ele está tentando colocar, essas profecias de cruz, de ressurreição, de pisar a cabeça da serpente. Não. Olha aqui. É só se prostrar, não precisa morrer, não precisa sofrimento. Me adora. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o que Jesus quis dizer com Pedro? Arreda, Satanás. Porque ele estava fazendo essa mesma missão que Satanás tentou, de que Jesus evitasse a cruz. Não fala isso não, Jesus, não fala de morrer. Opa, é Satanás falando aqui. Ele está sendo usado aqui. Arreda, Satanás. Estão percebendo? Não se trata de uma possessão, mas de uma ação contrária à vontade de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso?
Quantas vezes que talvez, que a gente luta muitas vezes com uma mensagem aqui, não aceita na nossa vida, essa relutância é a ação do inimigo na nossa vida. Nós não estamos aceitando aquilo que Deus está colocando na nossa vida. Essa relutância é a ação do inimigo. E quando nós procuramos defender, argumentar para ter um outro caminho, arreda Satanás. Pedra de tropeço. As palavras e ações de Pedro eram o que se esperava de Satanás, pois Satanás havia usado a mesma abordagem para tentar Jesus lá no deserto. Assim Pedro, a pedra, que havia acabado de ser abençoado, transforma-se em Pedro, a pedra de tropeço, que não era mais uma bênção para Jesus. Ele tinha acabado de ser bênção. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Que bênção. Senhor, não pensa nisso não. Nada de morte. Arreda Satanás. Segunda etapa. Notem, nós já recebemos informações da primeira etapa, da segunda etapa, e vamos avançar até todo o programa de Deus ser exposto no livro de Mateus. Mas, e o programa de Deus na minha vida? No meu compromisso com Ele? Está sendo abençoado porque eu reconheço Ele ser o meu Senhor, o meu Salvador, o Filho de Deus? Ou está sendo amaldiçoado porque eu tenho rejeitado a sua vontade, a sua palavra, o caminho a ser trilhado, e estou fazendo da minha vida como Pedro fez da vida dele, uma pedra de tropeço. A missão de proclamação, a chave. Pedro teve o privilégio de ser o primeiro a proclamar, mas nós temos o privilégio de continuar proclamando e de pregar. Cada pessoa que ouve e crê é resgatada do império das trevas. Você crê nisso? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar. Oremos. Senhor, agradecemos porque a Tua palavra é viva, é poderosa, Teu Espírito é atuante, presente, e está em todo aquele que crê, pois todo aquele que crê é habitado e selado pelo Espírito de Deus. Por isso, Senhor, na direção do Teu Espírito, plenos, dirigidos pela verdade que é a Tua palavra, possamos produzir os respectivos frutos. Clamamos, Senhor, que através desse poder sobrenatural da Tua palavra e do Teu Espírito, possa não apenas estar atingindo nossas vidas aqui, nos fortalecendo, nos edificando, nos dirigindo, mas também os ouvintes da internet possa a Tua palavra chegar com poder e com a ação plena do Teu Espírito para redundar, Senhor, em crescimento, em vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, seja com cada um de nós. A superabundante graça de Jesus Cristo, o Deus Filho, e a presença em nós de Deus, o Espírito Santo, nos selando, nos consolando e nos ensinando. Assim seja com a Tua igreja agora e sempre. Amém. Ok, meus irmãos? Avisos. Atenção para os recados. Amanhã, 18h30, aula de música, em especial para os jovens, também estendido aos adultos que desejam estar aprendendo.
Pedidos de oração. Tem recebido os pedidos de oração? Pedidos de oração, gente. Telefone da Liliana, vamos estar participando. Domingo, 9h30, o nosso culto. Acho que é isso, né? Ok, meus irmãos, estejam orando. Tem várias coisas correndo paralelamente, tá? Ontem à noite eu tive reunião com o pessoal que está montando o curso de missões. Estudamos das 9 às 11 da noite ontem, sobre doutrina. Está quase ficando no gatilho, já pronta essa matéria. Vão ser 6 ou 7 matérias, tem muita coisa ainda para ser estudada. E depende do empenho de todos esses envolvidos. Mara Marque, Clóvis, Gabriel, Marco Murro, Ricardo e eu. Estamos trabalhando bastante, ok? E que isso possa trazer crescimento e desenvoltura para o reino de Deus. Já tem um grupo de pessoas querendo o curso lá em Jesuânia. E tem um grupo querendo o curso lá em Itajubá, que já recebi ligação pedindo, e que eles querem convocar as demais igrejas para participar do curso. Tá bom? Então tem muita coisa acontecendo. Ok. Olha aí que silêncio, né?